Olá pessoal, bom dia, que a paz seja com todos vocês, tudo tranquilo com vocês, tudo bem? Estamos aqui mais uma manhã para a gente fazer uma reflexão, uma meditação breve na Palavra de Deus, e eu quero falar nesse instante sobre essa questão da volta de Jesus. Muito se ouve em falar na volta de Jesus e uns creem, outros não creem, uns estão alertas, outros não estão. E nós, e você que está aí, né? Como é que estamos vendo todo essa predição, essa profecia sobre a volta de Jesus? Como estamos encarando esse tempo? Será que estamos preparados para esse dia? A gente basta olhar para o nosso redor, olhar ao redor aqui. Antes as coisas aconteciam tão distantes de nós, em outros países, em outras nações, né? Hoje a gente vê as coisas acontecendo tão perto, tão próximo, e muitas pessoas estão se espantando, se angustiando, né? Estão preocupadas e escandalizadas. Por que isso está acontecendo? Por quê? E uns dizem, isso é o fim do mundo mesmo, hein? A coisa está ficando feia, está acontecendo. É verdade. Como é que estamos encarando essa questão da volta de Jesus? Você está preparado? Você está preparada para isso? Vamos analisar em Lucas capítulo 21, um dos sinais, ou alguns sinais que evidenciam a volta de Jesus. Alguns sinais que sinalizam, que balizam a sua volta. E a gente precisa estar atento a esses sinais, porque só sabemos que Jesus vai voltar se olharmos para os sinais. Se a gente não ficar atento aos sinais, então a gente vai ser pegos por distraídos, em distração, e vamos perder a oportunidade, de repente até de estarmos com o próprio Cristo, de estarmos com Ele para sempre. Então fique alerta, olhe os sinais, olhe as evidências, observa, não toma essas coisas como coisas naturais, como coisas que podem acontecer mesmo, e coisas que são inevitáveis por causa do desmatamento, por causa da ação do homem no mar, na terra, nas florestas. Não toma assim não. Começa a ver isso tudo como sendo um sinal balizador, né, da volta de Jesus. Jesus realmente vai voltar. Jesus realmente está perto. Jesus realmente está às portas. E eu espero que estejamos preparados para esse encontro. Em Lucas capítulo 21, nós vamos ler aqui no 21 e versículo 5, dizendo alguns a respeito do templo que estava ornado de formosas pedras e dádivas, disse, orando, quanto a estas coisas que vedes, dias virão em que se não deixará pedra sobre pedra que não seja derribada. Isso é Jesus falando acerca do templo, né? Do que ia acontecer com o templo. Jesus dizendo, mostrando que toda aquela ornamentação, toda aquela beleza, todo aquele esplendor, né? Toda aquela pomposidade, né? Toda aquela maravilha que aos olhos, que saltava aos olhos, né? Que todo mundo via e se maravilhava com a ornamentação, com o ouro, com tudo com que aquele templo fora feito. Jesus está dizendo que esse templo vai cair, não vai ficar uma pedra aqui que não seja derribada quando eu estiver perto de voltar. Agora você veja, Jesus fez essa profecia e ela realmente aconteceu, todo mundo sabe que ela realmente aconteceu. E ele começa a dar outras descrições do que vai acontecer. Continua em Lucas capítulo 21, no versículo 20, diz aí, mas quando vedes Jerusalém cercada de exércitos, sabei então que é chegada a sua
sua desolação. A gente sem óculos aqui tá difícil de enxergar, viu? E a luz não ajuda. As letras vermelhinhas aqui não tá dando para enxergar direito. É chegada a sua desolação. E então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Os que estiverem no meio da cidade, saiam, né? E os que estiverem nos campos, não entrem na cidade. Porque dias de vingança são estes, para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. Quando ele fala para que se cumpram as coisas que estão escritas, certamente está fazendo referência a Daniel, que falou da abominação, da desolação no lugar santo, que falou da invasão que Jerusalém ia sofrer. Certamente está fazendo a citação de Daniel. Mas, e também de Jeremias, que fala da angústia, né? Da angústia das mulheres, do choro, do grito, do lamento. Mas ai das grávidas e das que criarem naqueles dias, porque haverá grande aperto na terra e ira sobre este povo, e cairão ao fio da espada, e para todas as nações serão levados cativos, e Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos dos gentios se completem. Vocês perceberam que primeiro Jesus dá uma descrição de que o templo vai cair, vai ser derribado, aquele templo que é tão maravilhoso e tão diferenciado, né? Tão diferenciado, reverenciado por tanta gente, que era a glória, a referência, que era, né, o tudo de Israel. Então Jesus diz: esse templo vai cair quando os sinais da minha volta começarem a acontecer. E naqueles dias muitos cairão ao fio da espada e serão levados por todas as nações cativos, presos, né? Serão levados todas as nações presos, cativos, e ai das mulheres grávidas, porque as grávidas, claro, não podiam fugir, não podiam escapar, porque ele diz: quem está aí, tente escapar para o deserto, para outra cidade, fuja, não volta para a cidade. Quem está fora, não volta para cá tentando defender a cidade, porque vai ser um dia difícil. Então, ai das grávidas naquele dia. Por quê? Porque elas não poderão fugir, não poderão escapar, estão grávidas, e ai das que criam, né? Das que criarem, das que têm filhos, das que têm filhinho pequeno e tal, já vive, que estão amamentando, que não poderão fugir, escapar nesse dia fatídico, nessa hora difícil, angustiante, de apuros. Jesus chama de dia de angústias, né? Dia de tristezas. Ai desse povo. Então, e muitos serão levados presos, cativos. Muito bem. No ano 70 depois de Cristo, Tito, o general romano, invadiu Jerusalém e tomou Jerusalém. O dia não foi tão simples assim. Ele invadiu Jerusalém e a primeira coisa que o exército resolveu fazer foi destruir Roma, destruir o templo. Foi fazer com que aquele templo ruísse e acabasse, porque era uma maneira de mostrar que toda a glória e todo o esplendor de Israel, que toda a vaidade deles e toda a referência que eles tinham ia cair e o exército inimigo podia derrotar. Então Tito vai e destrói, o general vai e destrói o templo de Jerusalém, manda destruir, e as pedras realmente caíram. Eles empurraram para os arredores, para as ribanceiras, destruíram tudo. Há quem diga que foi ordenado para deixar colunas em pé, para fazer ali a marca, a esfinge, né? O desenho do rei e desenho do invasor, ali naquelas colunas, mas com a resistência do povo de Israel,
contra esse exército, eles ficaram furiosos e desobedeceram a ordem de deixar as colunas. Isso é uma história que eu li, né? E deixaram aquelas colunas, era para deixar as colunas de pé, não deixaram por causa da resistência do povo. A ira que acendeu sobre o exército foi tão grande, porque Jerusalém tão pequena, querendo vencer um exército poderoso, aí eles foram e derrubaram as colunas, e realmente não ficou ali nenhuma pedra que não fosse derribada. E depois, para piorar a situação, eles pegam todos os judeus, né, e levam como escravo, e vendem esses judeus como escravo para muitas nações, vendem para todas as nações. Olha o que Jesus diz: e vocês, né, muitos cairão ao fio da espada, vão morrer, né, e depois vocês serão dispersos por todas as nações, Jesus fala. E aí é que realmente os gentios, segundo a palavra aqui, os gentios pisaram em Jerusalém, tomaram Jerusalém, derrotaram Jerusalém, e no ano 70 isso tudo aconteceu. O que eu acho impressionante, né, na profecia de Jesus, é que isso aconteceu logo, foi 70 anos depois que ele partiu. 70 anos depois que ele partiu, aconteceu, e muitos até pensavam, com aquela visão preterista, essa doutrina preterista, eles pensavam que Jesus tinha voltado naquela época, porque tamanha foi a angústia e o choro sobre a terra, tamanha foi a perturbação e a perseguição, né, e os pesares e os lamentos que aconteceu naquele dia sobre a terra. Depois disso tudo, Jesus continua predizendo coisas que vão acontecer, né, quando estiver perto da sua volta. E haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas, e na terra angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas, né? Homens desmaiando de terror, de medo, né, na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto as virtudes dos céus serão abaladas. Veja bem, aqui na palavra de Deus está escrito uma coisa muito importante. Jesus descreve, né, os sinais que estão balizando a sua volta, a sua vinda, a sua volta, né? Descreve duas etapas específicas. Primeiro, a gente percebe que ele fala da terra, haverá guerras. Aqui em Lucas 21 tem tudo isso. Eu não li todo para não ficar extenso. Haverá guerras, rumores de guerra, né? Nação contra nação, reino contra reino. Então ele vai aí fala do ano 70, que Tito ia invadir Jerusalém, ia destruir Jerusalém, né, que os gentios iam pisar em Jerusalém, dominar Jerusalém. Ai das grávidas, vai ter angústias demais, muitos vão morrer, muitos vão ser levados. Então, a primeira etapa da profecia de Cristo sobre quando acontecerá os sinais da sua volta, eu percebi que está na terra. Ele primeiro fala das situações que vão acontecer na terra. Depois, ele começa a falar das coisas que vão acontecer no céu. Aí é que está o perigo. Ele está falando das coisas da terra que vão acontecer primeiro. Nós temos que estar atentos para tudo que está acontecendo ao nosso redor, todos os sinais que estão aí mostrando que ele vai voltar, antecedendo essa volta. E depois Jesus fala sinais no céu. Aí ele fala: haverá sinais no sol, nas estrelas, na lua, né? Haverá sinais no sol, nas estrelas, na lua, e a terra vai entrar em angústia. Pelo bramido do mar e das ondas, homens vão morrer, vão ficar com medo, desmaiarão só de expectação, de medo, né? Então, esse bramido do mar e das ondas, nós vamos tomar aí como sendo essas tsunamis, essas coisas todas que vem acontecendo aí, aumento do nível do mar, esses sinais que estão acontecendo nas águas. Mas muitos até falam de uma maneira figurada que mar e as ondas é angústia entre os povos, as nações, né?
sem resposta para muita coisa, sofrendo, então se abalando pelas coisas que estão acontecendo no mundo, né? Se angustiando porque não tem resposta para tudo que está acontecendo. E depois Jesus fala assim, aqui no texto: levantai os vossos olhos, olhai e vede que a vossa redenção está próxima. Quando você estiver vendo todas essas coisas no céu, os sinais no céu, na lua, nas estrelas, começa a levantar os olhos agora, tira os olhos das coisas que estão acontecendo na terra e olha para o céu, porque os céus agora começam a dar os sinais de que as estruturas celestiais, as estruturas, né, do cosmo estão se abalando por causa da chegada do Messias, da chegada do Mashiach, a chegada do Senhor Jesus para o planeta Terra. Então, cuidado, olha para o céu e começa a ver. Se você viu agora aí as notícias, as manchas solares, né? Essas manchas são antigas, solares. Há mais de 30 anos atrás eu fui no laboratório de ciência e o cientista mostrou para a gente que tinha umas manchas pequenininhas no sol. Elas apareceram lá e agora estão grandes, diz que são maiores do que a Terra, não sei quantas vezes. Cada manchinha dessa tem 4 manchas, acho que 4 manchas que apareceram no sol. Olhai para cima, Jesus diz, começa a observar os sinais que estão acontecendo em cima, não é? O sol está com essas manchas e todo mundo está querendo saber o que é. Dá para ver até a olho nu essas manchas, para você ter ideia. Se tiver um óculos especial, para não queimar a retina dos olhos, né? Não queimar os olhos, se tiver um óculos especial, dá para ver até a olho nu essas manchas. Um dia desses eu estava vendo essa mancha de uma live que um rapaz fez, e ele conseguiu botar com um filtro, e a gente viu as manchas ali no sol. Então a coisa está muito séria. Jesus diz, vai ser como nos dias de Noé. Muitos casavam, se davam em casamento, iam para festas, curtiam, não é? Tudo isso querendo dizer o seguinte: distração. Muitos estão distraídos. Muitos estão desatentos, não estão dando importância para esse dia. O que a gente deve fazer para se preparar? Está escrito aqui, ó, o que devemos fazer. E olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonarias. Olhai por vós, né? Não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonarias. Se a gente for olhar o termo glutonaria, o termo comum da palavra, é comida. Pessoas que só pensam em comer, não fazem um jejum. Vamos traduzir assim, bem simplesmente, bem de uma forma simplista, de pessoas que não fazem um jejum, né? Jesus diz, olha por vós mesmo, não se deixe, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonarias, né? De glutonaria. Eu não sei o termo grego qual é aqui, que eu não pesquisei o texto grego, mas se a gente for falar de uma forma simples, coração se encher de glutonaria é se encher de desejos. É se encher de desejos, né? De desejos que alimentam a carne, de desejos que nutrem os prazeres, que nutrem nossas estruturas dos prazeres, e não dos prazeres de Deus, dos prazeres seculares, terrenos, mundanos, e não dos prazeres de Deus. E de embriaguez, Se você for olhar de uma forma figurada a embriaguez, é exatamente a ilucidez que vai bater na nossa mente, a distração, né? O descontrole emocional, o descontrole em relação à vida, né? E a gente se envereda por caminhos de vícios, de erros, de glutonarias, de pecado, de ilicitudes, e vive uma vida ruim, destruída, problemática, totalmente distraída, e não está observando os sinais e não está esperando a volta de nosso Senhor Jesus Cristo, e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. Olha aí, você vê que o contexto está falando exatamente de embriaguez, glutonaria e do cuidado da vida. E o contexto todo
é sobre as coisas da vida, né? Os desejos e os prazeres da carne, os prazeres da vida, os folguedos da vida, a curtição da vida, o apego ao materialismo, o apego às coisas terrenas. Olha, se desapega das coisas, gente. Nós vamos morrer. Se Jesus não voltar antes para nos arrebatar, nós vamos morrer. E todo mundo vai morrer. E se nós vamos morrer, precisamos desapegar das coisas e se apegar a Deus, se ligar a Deus para podermos ter vida, não é? Porque virá como um laço sobre todos os que habitam na terra, sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais havidos por dignos de evitar todas estas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Está vendo? Vigiai, pois, em todo o tempo, orando. Vigiai, pois, em todo o tempo e orando sempre. Está vendo? Orando para potencializar a comunhão com Deus. Orando para potencializar a sensibilidade, né? Para a sensibilidade ficar aflorada e a gente ter a percepção, o discernimento de que Ele realmente está chegando. Se estamos orando, estamos em comunhão. Se estamos orando, estamos amortizando, inibindo as forças carnais e estamos sendo amortizados para os desejos da vida. Aí a gente orando e buscando e clamando e pedindo as bênçãos, misericórdia de Deus e se envolvendo com Ele em vigilância. Então, o que é que vai acontecer? Nós vamos estar atentos e preparados para esse grande dia. Eu não quero me atardar, só uma mensagem de reflexão. Pensa bem sobre isso, vai buscar a Deus, busquemos a Deus em oração. Tira tempo para orar e ler a Bíblia. Ora sem cessar. Oração, em todo tempo orando, de forma direta ou indireta. Orando, direta é quando você está no lugar específico, de joelho, clamando. Indireta é quando você está no carro, no ônibus, no metrô, no trem, andando e pensando em Deus e ligado em Deus e buscando a Deus. Vive em oração, porque isso vai ajudar a gente potencializar nossa sensibilidade para estarmos atentos à volta do Senhor. Fica alerta, vigia, que Deus te abençoe. Espírito Santo, traga sobre nós tua unção e tua graça, que a tua misericórdia nos alcance e que a tua sensibilidade esteja em nós, para que tenhamos a percepção apurada, não é, para sentirmos a tua presença, o teu retorno, o teu advento, a tua volta imediata. Nos ajude a não ser pegos de surpresa nesse dia, e que tua graça esteja sobre nós, nos dê força para abandonar tudo aquilo que é carnal, que é material, tudo aquilo que é nocivo à saúde espiritual, e que a gente seja feliz em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe grandemente, que a paz seja com todos.